Muito bom dia. Depois de, em 2024, ter havido as primeiras conversas improváveis, em 2025 elas regressam numa parceria entre o Jornal Expresso e a Probeb, a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Numa era cada vez mais virada para a necessidade de proteção do meio ambiente e para a reciclagem, a circularidade dos materiais utilizados em embalagens de bebidas é claramente um objetivo e com novidades de que vamos falar ao longo desta próxima hora. No início de 2026 estará a funcionar um novo sistema de depósito e reembolso de embalagens de plástico e de alumínio, de latas. Para esta primeira conversa improvável, apresento os nossos convidados. Ismael Casotti, membro da direção da Zero. Também Mafalda Mota, chefe de divisão de fluxos específicos e do mercado de resíduos da APA, da Agência Portuguesa para o Ambiente. Ainda Ana Isabel Trigo Moraes, a CEO da Sociedade de Ponto Verde, e Francisco Furtado de Mendonça, diretor-geral da Probeb. A todos muito bom dia. Muito obrigado por estarem connosco. Vamos começar por conversar sobre este novo sistema e começando já por si, Francisco, e por lhe pedir como é que informação sobre como é que vai funcionar este sistema de depósito e reembolso. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Foi de facto uma das melhores decisões que, enquanto setor das bebidas refrescantes não alcoólicas, assumimos. Em 2018 assinámos os primeiros acordos circulares com o governo português e orientados para a circularidade. E a partir daí foi sempre a andar, no sentido em que no ano seguinte estava a ser publicada uma lei da Assembleia da República que determinava que o sistema de depósito e reembolso passaria a ser obrigatório e, portanto, dando tempo para a regulamentação e dando tempo depois para a implementação deste sistema, e é nesse âmbito que estamos a avançar. Quero dizer que isto, para a Probeb, é um tema da maior importância porque é uma sustentabilidade orientada para a circularidade, que é esta ideia da circularidade que é ela que nos anima. O que nós queremos é que realmente as nossas embalagens não sejam desperdício, sejam elas mesmo a causa de novas embalagens, ou seja, fazer embalagens com as embalagens anteriores, e isto é, de facto, a circularidade. Isto significa que implementar um sistema destes é disruptivo, é um sistema disruptivo, é inovador, já existe em alguns países da União Europeia, mas aqui em Portugal estamos a partir do zero. Temos uma grande experiência já anterior, que já vinha do tempo em que fomos fundadores da Sociedade Ponto Verde, mas não vou falar pela Sociedade Ponto Verde, está aqui a Ana Isabel, que nos orgulha muito, esta entidade SPV, que nós desde 1996 que abraçámos logo, e agora queremos dar um passo em frente, que é o da circularidade. Eu posso explicar melhor, se quiser, o que é que está atrás disto. Está que nós queremos, com as nossas embalagens, fazer novas embalagens. E então construímos um sistema que é baseado num sistema não de recolha seletiva, como era até agora, mas num sistema de recolha com base em pontos de recolha que são máquinas de Reversing Vending Machines, RVMs, que procuram de trazer, que vão captar as nossas embalagens a partir de um incentivo. O incentivo é que resulta do facto de as embalagens, a partir do arranque do projeto, que só ocorrerá em 2026, vai ser fixado um valor de depósito esse que os consumidores vão suportar e que depois podem ser reembolsados desse valor se entregarem as embalagens nos pontos de retoma que forem adequados. Qual é o valor da tara de cada embalagem? Neste momento está-se a apontar para que numa fase inicial seja de 10 cêntimos, neste momento. Isto não significa que não se possa... Ou seja, só para eu ver se percebi, cada pessoa que comprar num supermercado em Portugal uma lata de cerveja, por exemplo,
Ou, neste caso não é cerveja, tem de ser de uma lata de outra coisa qualquer, porque não pode ser bebida alcoólica, correto? Não, cerveja pode ser. Cervejas estão incluídas. Cerveja pode ser, muito bem. Uma lata de cerveja passa a pagar um valor por uma tara e depois, para o reaver, tem de ter a proatividade de ir ao local onde comprou ou a outro onde existam essas tais máquinas para poder reaver esse dinheiro. É isso mesmo, Rodrigo, é isso mesmo. Nós vamos instalar pelo país as tais máquinas de que falava, que serão cerca de 2.500 máquinas, sobretudo em grandes estabelecimentos do retalho, mas também haverá cerca de 10.000 pontos de recolha manual que também complementarão o sistema. O que é isso, pontos de recolha manual? Através do sistema Eureka, portanto, estabelecimentos de restauração, hotelaria, e também e que poderão fazer essa recolha e depois entregar em depósitos que também serão criados para o efeito. Ou seja, locais onde não havendo máquinas, o consumidor pode ir com o objeto e ele é aceito e é-lhe dado o valor da tara? Não, exato, desde que vá aos pontos certos. Claro, exatamente. os que estão... Os pontos de recolha manual, sim. Ok. Que custos é que isto terá para as entidades que vão estar a aderir a este sistema? Ora bem, nós não temos neste momento, o grande custo será evidentemente com o investimento em máquinas, que nós estimamos que andará à volta dos 100 milhões de euros e a partir daí vamos ter também outros custos, como todos os custos CAPEX que estão associados, embora estes custos... Estou a pensar, por exemplo, nos grandes centros de recolha a granel, que nós chamamos os bulks, que de facto vão ser também espalhados pelo país, mas depois temos aqui um conjunto de recursos humanos que também vamos ter que contratar, e já contratámos em boa parte, o processo está em andamento. Nós só tivemos a licença no final do ano passado, ou seja, nós estamos há 3 ou 4 meses a implementar este sistema. Noutros países da União Europeia onde ele ocorreu, normalmente o que se pede, o tempo que eles têm necessidade para montar o sistema é entre 18 a 24 meses. Mas nós vamos tentar conseguir fazer isto ainda antes, em 2026 já temos metas para cumprir e, por conseguinte, temos que arrancar em 2026. Depende agora das dinâmicas que estamos. Nós estamos neste momento já com uma equipa profissional bastante com muita experiência, mas estamos ainda a contratar muitas pessoas para este efeito. Isto para lhe dizer, este sistema de depósito de reembolso é um sistema que parte de uma associação, é uma associação sem fins lucrativos, e que tem, de um lado, tem 2 acionistas. De um lado, os embaladores, que estão digamos assim, produtores de bebidas, que estão no sistema, numa associação que se chama Circular Drinks, e do outro lado temos as empresas do retalho, que estão associadas num outro acionista que se chama o SDR Retalhistas. E, portanto, temos aqui, de facto, os produtores representados de uma forma esmagadora, e todos vão ser obrigados depois a aderir, mas nós estamos no processo de dinamização e nos corpos sociais destas entidades, e do lado do retalho já estão praticamente todas as empresas, as grandes empresas de distribuição, também fazem parte deste sistema. Ana Isabel Trigo Moraes, até agora a reciclagem era feita exclusivamente, corrija-me se eu estiver errado, em relação a esta matéria, pela Sociedade Ponto Verde, e agora passam a ter, pergunto quase em tom de provocação, passam a ter o concorrente? Passamos bem, bom dia. A verdade é que a Sociedade Ponto Verde, como o Francisco referiu, já foi criada há 28 anos, já somos crescidinhos, digamos assim, e sim, quando a Sociedade Ponto Verde foi lançada, houve aqui um conjunto de empresas que tinham a responsabilidade de garantir que no fim do consumo as embalagens tinham um processo de recolha, de valorização e encaminhamento para a reciclagem,
tivemos estes anos todos, eu diria assim, a ajudar a montar o sistema, a sensibilizar os portugueses, a ensinar a reciclar e, portanto, trouxemos o país até 2025 com uma infraestrutura que foi evoluindo ao longo dos tempos. Não estamos sozinhos, aliás, em bom rigor nunca estivemos, nós fazemos parte de uma cadeia de valor e trouxemos o país a um ponto em que estamos a cumprir as metas de reciclagem das embalagens, com exceção do material vidro, mas há muito tempo que sabemos que é preciso mais e é preciso mais agência, é preciso mais intervenção, é preciso mais concorrência no setor para que possamos não só cumprir as metas de reciclagem, que são, enfim, determinadas pela União Europeia, mas nós temos que olhar para este tema e daí esta dimensão da economia circular como uma cadeia de valor que trata de criar valor ambiental e que trata de criar valor económico. E isso implica que, para nos prepararmos em 2025 para os próximos anos, nós temos que encontrar soluções alternativas para melhor recolher as embalagens, para melhor valorizar as embalagens e para termos, no final do dia, um conjunto de resíduos de embalagem de grande qualidade que vão exatamente dar origem a outras embalagens com materiais novos. Há muito valor nos resíduos. Os resíduos, primeiro chamávamos lixo, depois passamos a chamar resíduos e agora devemos mesmo chamar recursos, porque há muito valor nesses recursos. Portugal fez este caminho, nós temos grandes desafios pela frente, temos que dizer que não estamos bem, acho que é preciso ter a realidade e a humildade para assumir que não estamos bem. Nós produzimos demasiados resíduos urbanos, e resíduos urbanos é muito mais do que só embalagens, dos quais a Sociedade Ponto Verde tem uma grande responsabilidade, e agora vamos ter a ajuda e a colaboração dos nossos, do sistema de depósito e reembolso, mas nós precisamos de acelerar para cumprir as metas de reciclagem e deixar de colocar no aterro, segundo as nossas estimativas, cerca de 37 milhões de euros de embalagens que vão para aterro, porque o sistema que está montado no país e do qual a Sociedade Ponto Verde, com muito orgulho, faz parte desta cadeia de valor, mas não temos a operação, nós só pagamos aos sistemas municipais e intermunicipais e vamos lá no final buscar as embalagens no pós-consumo. Eu dizia que nós temos que transformar todo o setor. O STR tem um histórico, nós também o estudamos, de alta performance e grande cumprimento das metas de reciclagem, porque a recolha vai ser uma recolha muito conveniente e muito eficiente. Eu, aliás, até tenho a expectativa de aprender muito com os meus colegas do STR e trazer para a gestão, enfim, dos ecopontos, todos conhecemos, não é? O amarelo, o azul e o verde, trazer boas práticas e transformação de todo o modelo de gestão na operação, que é o nosso grande desafio. Portanto, para concluir, eu diria que, do ponto de vista da Sociedade Ponto Verde, ainda bem que temos mais agentes no terreno e nós até achamos que o STR vai ocupar uma parte importante do sistema de gestão de resíduos, ou pode seja, representar quanto? nós, segundo as nossas estimativas da Sociedade Ponto Verde, em embalagem, não é? Só a relembrar, resíduos urbanos é tudo o que resulta do consumo. São têxteis, são resíduos verdes, são os resíduos indiferenciados. Nós cuidamos da embalagem, que é a responsabilidade no grande consumo. Estimamos, para responder concretamente à sua pergunta, que as embalagens que vão deixar de ser tratadas pela cadeia de valor onde a SPV está, vão passar para uma cadeia de valor totalmente da responsabilidade do SDR, totalmente privada, digamos assim, nós estimamos que seja cerca de 8 a 10% daquilo que nós tratamos. Porque estamos a falar de embalagens de bebidas e embalagens de plástico e embalagens de alumínio. Há uma imensidão de outras embalagens destes materiais que vão continuar a ter que ser geridas e a ter que ser recolhidas e enviadas para reciclagem. Ou seja, como está a dizer na prática, é que espera que este novo sistema possa servir de balão de ensaio para uma reestruturação profunda do próprio sistema de reciclagem em Portugal. Sim, para segmentar. Tenho muita expectativa que o STR... Mas como se depois tem o problema de vocês vão receber o material que as câmaras municipais recolhem e em que condições? Certo, mas quando nós temos grandes desafios temos que ter coragem para tomar grandes soluções. Nós achamos que o sistema do SDR vai trazer ao país muito bons, vai trazer inovação, vai trazer eficiência. E os princípios da inovação e de eficiência que vêm do SDR
ADR, é a nossa grande convicção, vão ser muito importantes para trazer para o resto da cadeia de valor que trata resíduos urbanos. E quem sabe, se não nos podemos inspirar, se não podemos ter nós redes de recolha própria das nossas embalagens e se não podemos nós ajudar quem está historicamente no terreno a fazer mais e melhor e a complementar os serviços que lá estão. Porque, da experiência que eu tenho na Sociedade Ponto Verde, também já lá estou há algum tempo, o que eu vejo é, os desafios são enormes para todos. Não é só para quem gera as embalagens e é responsável por encaminhar para valorização e reciclagem as embalagens. Os desafios enormes, eu até diria que nesta altura e com o panorama dos aterros a esgotarem-se, o desafio maior está noutro tipo de resíduos, que talvez não seja tão discutido, mas está nos biorresíduos, ou seja, nos resíduos orgânicos que produzimos em nossas casas, que produzimos na restauração, quando acolhemos os turistas em Portugal, e acho que nos andamos um bocadinho a fugir à discussão. Ou seja, os aterros estão cheios. Produzimos 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano. Overall, as embalagens são pouco mais de 1 milhão. Nós estamos a mandar 40% de 5 milhões são biorresíduos e são esses biorresíduos que estão a sobrecarregar os aterros. Portanto, é preciso que todos olhem para a sua atividade e tenham a capacidade para redesenhar todo o sistema. E já agora, um outro ponto. Eu sou muito favorável, e da experiência que tenho vindo a observar, que nós somos um ecossistema e somos uma cadeia de valor muito grande, que começa a montante quando alguém quer levar um produto ao consumidor e precisa de uma embalagem. Uma embalagem, no fundo, é um veículo que leva o produto ao consumidor e não acaba no pós-consumo do consumidor, depois do consumidor comprar e descartar. Começa outra vez um outro novo ciclo que é descarta no sítio certo, é recolhido, é separado, é tratado, é vendido e torna-se numa matéria-prima secundária que volta a entrar na cadeia de valor. E para que isto em Portugal seja de facto uma realidade e nos permita recuperar deste imenso atraso em que nós estamos, ou bem que nós integramos todas as valências da cadeia de valor, vamos andar a discutir aquilo que é típico de se discutir no setor, que é gostamos imenso de discutir milhões, mas não gostamos de discutir transformação, mudança, inovação e eficiência ambiental e eficiência económica. E isto num caso, em processos que começaram há cerca de 30 anos, nos anos 90, com a Sociedade Ponto Verde, com a sociedade portuguesa a começar a preparar-se para essa necessidade da reciclagem. Hoje em dia é, Mafalda Mota, cada vez mais uma matéria premente com as alterações climáticas, com a preocupação com o ambiente, mas isto leva-me à questão, queria voltar só um pouco atrás, à questão da separação. Eu faço reciclagem em casa e já há muito tempo que reparei que em matéria de plásticos eu tenho todo o género de plásticos metidos dentro do mesmo saco para depois deixar no caixote da reciclagem de plásticos tudo junto. É impossível ganhar valor e este processo é completamente ultrapassado, não daria para fazer alguma coisa neste saco completo, por assim dizer? É preciso entrar nesta especificidade da reciclagem? Bom dia. O consumidor tem um papel muito importante. Se eu lhe pedir para separar 10 ou 15 coisas em casa, vai dizer que não tem espaço, vai alegar uma série de coisas. O que se coloca no amarelo, o plástico e os metais, seguem para a estação de triagem e é triado por vários materiais que têm que cumprir as especificações técnicas CAP e EDGAI emanam para depois a indústria recicladora poder reciclar. Aqui, uma das alavancas que leva aqui ao novo modelo do STR tem a ver com o aumento das metas de reciclagem e também de incorporação, porque em 2019 foi publicada a diretiva do Single Use Plastic, transposta para o direito interno pelo 78/2021, que além de ter as metas de reciclagem que temos para o plástico desde 2011 até 2024, por exemplo, de 22,5% e agora passa de 25% para 50%, duplica, também tem a obrigação de incorporação em embalagens de bebida em 25% e 30% de todos os tipos de plástico em 25% e 2030, respectivamente. E para incorporar essas matérias é preciso haver um maior grau de pureza. Uma bottle-to-bottle ou uma can-to-can tem que ter uma recolha seletiva mais seletiva do que o ecoponto amarelo. E a Comissão Europeia vem-nos dizer, atenção, para cumprir estas metas, não pode ser com as embalagens que estão no ecoponto. Tem que ser algo específico. Na altura, essa diretiva era voluntário, o Estado-membro podia criar as medidas que assim entendesse. Portugal começou a dar os primeiros passos, a fazer sistemas piloto para ver como é que o consumidor se comportava ao entregar a embalagem vazia numa máquina. Entretanto, surge o Regulamento de Embalagens publicado este ano, que veio obrigar a todos os Estados-membros a ter um sistema de depósito e reembolso a partir de 2028. Portanto, digamos que Portugal não está assim tão mal quanto isso em termos de timing a nível legislativo comunitário. Estamos longe para cumprir as metas, porque a meta de 22,5% do plástico
até ao final do ano passado, duplica para este ano para os 50% e nós andamos na casa dos 40 e pouco por cento. Portanto, para chegar a 50% do SDR, esperemos nós que venha a dar aqui um contributo, porque nós fazemos a separação na nossa casa, qualquer um de nós aqui presentes, mas muitos não fazem porque dizem, já pago os meus impostos, alguém que faça por mim. Precisamente, como é que... Agora, se ter que receber os 10 cêntimos, ou 15, ou 20, que venha a ser o valor de depósito, se calhar já pensa duas vezes e vai entregar, quer nos tais manuais ou na máquina. É um incentivo, mas se uma pessoa tiver... Não é bem incentivo, porque já pagou, vai ser reembolsado, não é? Sim, mas quando eu não pago nada. Eu quando digo que é um incentivo é no sentido de 10 cêntimos. Se eu tiver se me custar demasiado ter de ir até ao supermercado onde comprei a garrafa de Coca-Cola, por exemplo, para depositar no novo sistema, posso não querer estar a perder ter esse trabalho. É suficiente pensar desta maneira ou tem de haver apenas através da devolução da tal tara, por assim dizer, ou é preciso pensar mais além para conseguir pôr toda a sociedade portuguesa a participar no processo? Todos têm que participar, desde quem coloca no mercado, até porque as embalagens são um fluxo específico responsável do produtor, portanto, quem embala é o responsável máximo por garantir que aquela embalagem tem o destino adequado. Depois temos os distribuidores, os retalhistas, os comerciantes mais pequenos e nós, claro, consumidores, que temos o papel de decidir o que fazer com aquela embalagem que chega ao fim de vida. O incentivo que falou, que eu, mais uma vez, não é incentivo, é um depósito que vai ser reembolsado, porque o incentivo é quando eu recebo sem ter dado nada. E foi o que aconteceu com os pilotos. Houve sistemas de incentivo pilotos por todo o nosso país, até há bem pouco tempo, financiado pelo Fundo Ambiental, e aqui estamos a falar de um reembolso. Eu vou ter que pagar à cabeça. Não é? E esses 10 cêntimos ou 15, que não está bem decidido qual vai ser o valor, porque as embalagens vão desde as pequenininhas até 3 litros, pode haver aqui um valor diferente consoante a dimensão. Sim. Eu vou receber se entregar no local certo. Não é? Todos nós fazemos compras, as garrafas de água vazias não cheiram mal, tê-las em casa durante 3, 4 dias, em princípio, é o tempo que nós vamos entregar no ecoponto mais próximo. Em vez de pôr no ecoponto, vou pôr no porta-bagagens do carro e quando vou os miúdos à escola ou quando for para o trabalho, paro numa qualquer superfície comercial, seja com máquina, seja a nível manual, e entrego e recebo o valor. Provavelmente até vou às compras nesse dia e gasto logo esse valor de depósito nas compras que estou a fazer. Tal e qual como se fazia com as reutilizáveis. Não é? Nas reutilizáveis nós tínhamos a grade de cerveja na garagem, onde se punha as garrafinhas todas, e há de nós que partisse alguma que o pai ralhava, e depois quando se fosse comprar uma nova... Eu lembro-me disso, nos anos 80 pagava-se pelas taras as garrafas existe. de Coca-Cola, de ainda existe cerveja, cervejas, etc. as cervejas ainda existem umas quantas, pelo menos as duas marcas portuguesas grandes ainda têm embalagens reutilizáveis dessa forma, menos do que nós gostaríamos, e já agora aproveito, o regulamento de embalagens veio obrigar outra vez à reutilização com metas explícitas e com valores bem tabulados, e vai ver que o setor, além das não reutilizáveis, que tem aqui a questão da SPV e das suas concorrentes e do SDR Portugal, também teremos aqui as reutilizáveis, cuja responsabilidade é do embalador, que vai ter que voltar ao antigamente, às garrafas de cerveja, de águas, Coca-Cola, o azeite também era, embalagem de ferro do azeite, o leite, quando era em garrafa de vidro, também era. Que regras para fiscalização do Estado pelo sistema é que existem e que estão previstas? Desde logo à cabeça, não se pode colocar no mercado se não for aderente a uma entidade gestora. Não é? Portanto, quem coloca no mercado, se não for aderente a uma das entidades gestoras, com os âmbitos, não pode colocar no mercado. Aí temos a ASAI, temos a AT, nas importações, nas alfândegas, para aquilo que chega por mar, por exemplo, e depois temos todas as regras que estão estabelecidas, quer em lei. Se nós não cumprimos, há uma contornação associada para quem não cumpre, seja o comerciante, por não ter o reembolso em cadeia, seja nós, cidadãos, por não entregarmos no local certo. Não vê espaço aqui para fuga às regras, através, por exemplo, de contrabando, de entrada no mercado de coisas que venham não declaradas por outros países? Há sempre o português, e não só, é perito a ver as zonas cinzentas da lei para fugir à lei. E nós não temos um fiscal em cada esquina, não é? Precisamente. Por isso é que há pouco foi chegada por mar, que as alfândegas aí estão certinhas e conseguem... não deixam de alfandegar um contentor se não provar que está a cumprir a legislação nacional, que também é comunitária. As entradas por terra são muito mais complexas, porque nós não temos fronteiras, porque pertencemos à União Europeia, e como tal as fronteiras foram
abertas, digamos assim, o mercado é único, não é? Mas há regras próprias e é claro que se Masai for a qualquer estabelecimento e verificar que aquela marca de águas não está a declarar, ou aquela marca de sumos, há contravenções associadas. Deu-me uma ótima dica para agora falar consigo, Ismael. Falarmos um pouco de mercados onde esta realidade já esteja implementada. E podemos começar aqui pelo lado do seu país de nascimento, Espanha, não é verdade? Mas onde este sistema também já está a ser implementado e onde haverá preocupação das entidades públicas para impedir que haja o tal contrabando, entre aspas, por terra. Antes de mais, bom dia. Aqui, só em tom de brincadeira, gostava de olhar para estas 3 letras, SDR. Digo, será que há uma definição diferente? Podíamos chamá-lo sistema disruptivo para recolha e reutilização de embalagens, não é? Mas será que é mesmo disruptivo? Se calhar é para nós, vai ser para a nossa sociedade portuguesa e em Espanha também, porque a Espanha está a passar pelo mesmo processo de criação do sistema, não é? Só que quando olhamos para outros países europeus, sendo estes, por exemplo, a Alemanha, a Dinamarca, a Áustria, a Roménia, também temos a Coreia do Sul, a Austrália e outros países, Malta até, o sistema já está em funcionamento há décadas. Portanto, temos que olhar para estes sistemas e perceber o que é que funcionou bem e o que é que funcionou mal. É claro que, em termos de taxa de captura de embalagens, a recolha funciona muito bem e funciona em termos de quantidades e qualidades. Conseguimos ir buscar ao sistema grandes quantidades de materiais nobres, não é? em bom estado, mas não podemos esquecer também que só representa uma parte das embalagens. O vidro, por exemplo, vai ficar excluído do sistema, vai continuar a funcionar mediante ecopontos. E há outros plásticos, embalagem e não embalagem, que vão continuar a ser recolhidos seletivamente e vamos ter que lidar com esta situação. Mas eu acho que em Portugal pode ser disruptivo porque vai levar a sociedade a alterar os seus comportamentos. Nós todos separamos as embalagens, mas ainda há muitos portugueses que não o fazem. Portugueses, residentes, turistas. Há muitas zonas do país em que não há ecopontos ou o ecoponto está em algumas ruas, mas nem em todas. Portanto, ainda o consumidor pode não ter aquela sensibilização suficiente para ir atrás do ecoponto que está a 1 quilómetro de distância e entregar os recicláveis. Portanto, eu acho que vai ser interessante como várias áreas da sociedade vão encarar este novo desafio. Primeiro, porque vão pagar mais caro por uma bebida, não é? Vão olhar para aquele valor e vão dizer, então, mas agora porque é que passou de 50 cêntimos para 60, não é? No caso de uma taxa suposta de 10 cêntimos. Pronto, a sociedade vai ter que começar a falar deste tema. O tema dos resíduos não é um tema muito falado. Como bem disse a Ana Isabel, a questão da emergência nos trouxe um bocadinho este tema em cima da mesa, da emergência dos aterros, mas senão nem toda a população olha para este tema como uma prioridade. Vamos ter que falar disto, vamos ter que deixar de falar de lixo, não é? Vamos falar de resíduos, de recursos, de materiais e todos vamos ter que alterar um pouco os nossos hábitos. Se não nos apetecer levar as embalagens no carro, até porque podemos não ter carro, ou muitas pessoas que vivem em cidades e não têm carro, então é uma boa oportunidade para repensar se é necessário utilizar essa embalagem. Podemos entregar e receber o dinheiro de volta, mas também isto acredito que possa trazer novos hábitos de reutilização de embalagens. Ou seja, eu, como consumidor, até olhar em casa para o tal saco amarelo, não é? Que nós separamos os resíduos e o saco amarelo está sempre cheio, não é? Uma pessoa pensa, como é sempre aquele primeiro que é sempre se aquele deita primeiro fora. que uma pessoa pensa, como é que eu posso ter Exato, hábitos? cheio de ar. Portanto, é olharmos para o que temos em casa, olharmos para os tupperwares que temos em casa, as garrafas, frascos e vários materiais e repensar como consumimos. O hábito, se calhar, de sair de casa com uma mochila ou sem nada pode vir a mudar. Se calhar vamos com uma mochila com um tupperware reutilizável para ir fazer compras na granela. Eu acho que isto vai muito mais além do que são as embalagens, vai introduzir umas mudanças interessantes. Mas falava há pouco de exemplos positivos e negativos e coisas que se aprenderam e coisas que se tiveram de alterar noutros países, como por exemplo? Eu acho que até podemos olhar para o caso de Portugal, dos Açores, em que houve até agora um sistema que durou, se não estou em erro, 1 ano e meio, mais ou menos, que não é um SDR puro, mas foi um piloto,
em que as pessoas não pagavam o extra, mesmo assim não pagando o extra, houve uma adesão excelente, muito acima do esperado ao sistema. Quando as pessoas levavam, nas ilhas todas, levavam algumas embalagens a umas máquinas de vending, não é? Portanto, colocavam a embalagem e recebiam num cartão um valor, já não sei dizer qual é o valor, em cêntimos, e houve uma adesão acima da média. Isto quer dizer que a sociedade gosta deste prémio, deve ser algo ligado à psicologia das pessoas, portanto, receber um prémio de volta. Portanto, acho que a questão do prémio, do incentivo, embora do ponto de vista fiscal, acho que não podemos falar em incentivos, mas pronto, do ponto de vista sociológico e psicológico é um incentivo para a alteração de hábitos. Olhando para os outros exemplos, outros países, é importante ter o SDR, mas é importante não negligenciar a recolha seletiva dos outros materiais, não é? Porque o que não pode acontecer é olharmos para o SDR e dizer está tudo bem, agora vamos recolher as embalagens todas. Não, vamos recolher apenas uma parte das embalagens e o sistema vai ter que continuar a absorver as outras, não é? Portanto, vai ter que continuar a recolher embalagens de papel e cartão, plástico ou embalagem não abrangido plásticos e metais não abrangidos pelo SDR e o que não é embalagem. Nós estamos muito longe de cumprir metas. Em Portugal, em 2023, dados da APA, recolhemos 21% dos plásticos, embalagem e não embalagem. 21% dos que estão no sistema, não é? Comparativamente com outros países europeus? Estamos a falar de quando a discussão do SDR nos leva a dizer que temos que olhar para metas de 80% a 90% de captura de recicláveis, de embalagens, por exemplo, de plástico. Nesses países conseguem acima de 80%, 90%, talvez um pouco mais. Portanto, são quase planetas diferentes nessa matéria. São planetas diferentes, mas eu acredito, e os colegas aqui de painel, acho que vai ser. Eu acho que Portugal também vai poder alcançar, para materiais específicos, não para todos, vai conseguir alcançar metas interessantes. É um desafio muito grande. Francisco, porquê é que este sistema... Queria fazer algum comentário ainda? Eu só dizer que sim, que nós nos resíduos urbanos temos estes... Portugal nunca cumpriu as metas da reciclagem dos resíduos urbanos. Já agora temos que... Dizer as coisas como elas são. De como elas são. A verdade é que... Coisas iguais, não é? Exato. E isto é muito importante quando falamos de comparar coisas iguais, porque há a tendência para, quando se fala do incumprimento das metas de reciclagem, parece que estamos a falar das mesmas coisas e não estamos. Os resíduos urbanos são vários tipos de materiais e vários tipos de resíduos. Mas o que eu ia dizer era que nas embalagens, porque se organizou a cadeia de valor com a criação da Sociedade Ponto Verde, com a criação de sistemas de gestão de resíduos urbanos, com a organização dos municípios em intermunicipais, com a organização de indústria de reciclagem, isto é um ecovalor muito grande, nós conseguimos pôr o país a cumprir as metas até 2024 em todos os fluxos específicos de embalagem, com exceção do vidro. E, portanto, não confundir o incumprimento histórico que o país tem das metas de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos com as embalagens. As embalagens, além disso, até dos fluxos específicos que há de resíduos, não há nenhum. Os pneus também têm, mas os pneus têm uma relação diferente e os óleos são materiais ou são resíduos diferentes. São não urbanos. E exatamente, e não chegam à casa do consumidor, digamos assim. Nós temos, nesse aspecto, conseguimos trazer o país, como disse há pouco, para um cenário que nos deve orgulhar. Dizia Agora, que o vidro não porquê? Porque a cadeia de serviço para a recolha do vidro foi desenhada sobretudo para o vidro em embalagem que consumimos dentro de casa e não foi desenhada para servir com conveniência os canais da hotelaria, da restauração e para o consumo fora de casa. O que é que acontece? O vidro que os nossos fornecedores de serviços, que são os sistemas de gestão de resíduos urbanos, perdem, é um vidro do consumo fora de casa. E porquê? Porque temos que transformar a forma como recolhemos o vidro em Portugal. Porque não chegam só os ecopontos ou alguma recolha porta a porta, que já há, é preciso desenhar soluções para ir à noite aos restaurantes, aos cafés, aos bares, aos festivais, às praias, no verão, sem ser no verão. Portanto, digamos que nós fizemos um investimento de um modelo que só serve uma parte, que é o vidro que sai, que é consumido em casa das pessoas. Mas o que é que acontece ao vidro que é consumido nesses sítios que estava a referir? Vai para o aterro ou vai Pura para e incinerar? Sim. E isso vai para o representa aterro. quanto no Nos total do nossos vidro? estudos da Sociedade Ponto Verde representa cerca de 40% do vidro em embalagem colocado no mercado. E o que é mais interessante é que nós temos uma muito robusta indústria de produção de vidro instalada em Portugal. Temos 3 grandes vidreiras que reciclariam
todo o vidro que os sistemas municipais e intermunicipais nos pudessem entregar à sociedade Ponto Verde. E como temos o sistema desenhado sem incorporar a eficiência que é necessário, as vidreiras têm que importar casco de vidro para produzirem garrafas e para servirem os seus clientes. Portanto, são estas coisas que às vezes é preciso, enfim, não temos linguagem fofinha e dissemos aquilo que é preciso dizer. Era preciso, por exemplo, um SDR só para vidro, só para o setor não caseiro? Não creio que está a haver um SDR para servir os cafés e os restaurantes. É ineficiente, é caro, não é a melhor solução. O que é preciso é que quem tem, ao final do dia da sua operação, garrafas para reciclar, um operador vá lá buscar. É tão simples como isto. É um modelo de recolha. Imagina o que é. Imagina que tem um café que até pode ser pequeno e teve lá um dia muito movimentado. Chegou ao fim, tem 3 baldes de contentores cheios de garrafas. Não vai pôr uma a uma. Os nossos ecopontos é para pôr uma a uma, não põe. Não põe. Portanto, a questão é, por exemplo, no caso do vidro, eu gostaria imenso que em Portugal desenhássemos um modelo que nós na Sociedade Ponto Verde temos estudadíssimo, que é preciso desenhar uma cadeia logística para ir buscar e recolher o vidro. Porquê que isso não foi ainda implementado? Porque nós temos barreiras legais e barreiras regulatórias e temos barreiras, vou agora provocar um bocadinho, temos barreiras conceptuais. Ou seja, o setor dos resíduos ainda não se abriu à concorrência como vai precisar de se abrir. E nós temos falta de concorrência no setor. Eu, por exemplo, da Sociedade Ponto Verde, nós temos que trabalhar com os nossos fornecedores de serviços, que são as recolhas das várias embalagens, porque as embalagens são nossas em nome dos nossos clientes. Eu sou obrigada a contratar a recolha das embalagens ao sistema público, que é uma reserva de serviço público. E eu acredito que, quando nós conseguirmos trazer mais players para o setor, o SDR é um caso, mas temos outra variedade de atores a trabalhar neste setor, nós vamos conseguir muito mais eficiências e vamos conseguir trazer muito melhores resultados, porque também não podemos estar sempre a pedir aos mesmos que melhorem, que é o que nós todos queremos, e sejam mais eficientes, porque eles têm muitos problemas a tratar. Quem gera o território, e isso eu queria dizer que eu percebo, quem gera o território tem muitos problemas para tratar, nomeadamente nos resíduos. Então, só para ver se... Falta concorrência, Estamos a falar de inovação, autarquias. incentivo. Estamos a falar de autarquias. Portanto, está-me a dizer, na prática, o que me está a dizer é que as autarquias recolhem, mas não querem saber. É isso? Não sou capaz de dizer isso das autarquias, porque eu respeito muito todos os operadores e todos os intervenientes. O que eu defendo é que as autarquias, muitas vezes, têm muito que fazer. E, portanto, nos resíduos tem uma função, que é uma função de recolha, depois, muitas vezes nem são só as autarquias, enfim, o país é diferente e temos muitos modelos, depois entregam à reciclagem em alta, porque tudo que sai dos ecopontos tem que ser consolidado num sítio, depois é tratado, a Sociedade Ponto Verde vai lá buscar para vender à reciclagem. O que eu defendo é que nós podemos ajudar as autarquias a fazer muito melhor o trabalho que elas podem fazer e tirar a capacidade para as autarquias resolverem os problemas dos biorresíduos. Eu percebo que as autarquias, algumas querem, outras não, mas acho que isto é uma questão de mentalidade e de política pública. Precisamente, porque é que umas não querem? Porque tratar dos resíduos é um serviço que tem que prestar às populações e é um serviço que é financiado pela Sociedade Ponto Verde. Portanto, gostam de ter essa operação e nós gostamos que eles tenham essa operação, mas achamos que podemos, com eles, fazer muito mais e melhor. Não querem porque está integrado naquele serviço. Temos que especializar. Quanto maior é a autarquia, maior é o problema? Geralmente sim, temos bons exemplos em que há autarquias grandes que têm bom serviço de recolha de recicláveis e de resíduos aos consumidores. Eu acho que o tema não é a dimensão, o tema é como se desenha o serviço de conveniência para servir os cidadãos e para servir quem produz os resíduos, para servir o turista, para servir quem vive num bairro, para servir quem vive numa moradia, para servir quem tem um hotel, para servir quem tem um café, quem tem um restaurante, quem tem uma bomba de gasolina, quem tem um centro comercial. O problema é que nós desenhamos o serviço e tratamos por igual aquilo que é diferente. Isso gera imensa ineficiência ambiental e económica e, portanto, a chave está em fazermos uma reformulação da política pública, isto é um tema político, de política pública em permitir e chamar a concorrência para acrescentar valor operacional. É um problema de redesenharmos a recolha dos resíduos com incentivos. O cidadão só se transforma significativamente se tiver o incentivo certo. Nós agora, nos resíduos e nas embalagens, temos um incentivo ao contrário. Ou seja, as pessoas pagam
na sua fatura da água e pagam quando vão às compras a comprar uma embalagem, mas como não têm nenhum prémio, Pela taxa de é gestão de indiferente, resíduos. o incentivo é, se puser no indiferenciado ou se puser no Vai dar ao mesmo. contentor, está tudo bem. Portanto, deixamos isto à consciência ambiental de cada uma das pessoas. E já fizemos muito. Nós temos muitos portugueses a reciclar. Mais de 70% dos portugueses se separam as suas embalagens. Não chega. É preciso mais, e isso só com concorrência, com inovação e com Portanto, como está a dizer, a incentivo iniciativa tem de certo. passar de decisões políticas que partem logo de topo do Ministério do Com Ambiente. certeza, a política pública que tem de ser sempre alinhada com as políticas europeias. Nós somos todos filhos de diretivas, gosto de dizer assim, não é? Que a verdade é esta. Filhos E da regulamentos, das sim, diretivas. sim. Agora são mais. É ótimo. Daqui a um bocado somos filhos de atos delegados. E pronto, só para não monopolizar, dizer que é assim, é preciso fazer uma enorme reforma estrutural do setor no país, e as reformas estruturais no país são de política, e as políticas fazem-se com os cidadãos, com as empresas, com a administração, com todos. Francisco, porquê é que o SDR não vai poder incluir outras embalagens de plástico? De plástico. De plástico, para além destas Não, que já falamos. todas as Uma embalagens. embalagem, por exemplo, de iogurte líquido, pode ir para essas Repare, máquinas? o SDR abrange um conjunto de categorias de bebidas, que vão desde os refrigerantes, às águas minerais, às cervejas, às cidras, mas há algumas bebidas que não podem entrar no sistema. Dava-me a dar o exemplo do leite ou do vinho, por exemplo, porque essas embalagens são suscetíveis de contaminar as outras. E como já foi dito hoje aqui, nós queremos matérias-prima de primeiríssima qualidade e sem qualquer tipo de contaminação. Mas que contaminação é essa? Explique-me lá. Contaminação porquê? Porque depois isto não, vai prejudicar as embalagens que são suscetíveis de produzir novas embalagens. Ora, nós vamos ter como já disse, vamos ter embalagens de grande qualidade, como a Mafalda Mota também já referiu, e estas embalagens de grande qualidade permitem fazer novas embalagens. E é nessa lógica que esta sustentabilidade, no fundo, nós queremos deixar que as embalagens deixem de ser lixo para passarem a ser matéria-prima para novas embalagens. Isto é a grande ambição deste setor e deste projeto. Este projeto, por outro lado, como já aqui foi de alguma forma referida, mas eu gosto de sublinhar, vai permitir níveis de retoma na ordem superior a 90%, como já tem acontecido noutros países da União Europeia. Isto só é possível com um sistema destes. E, por outro lado, nós vamos ter uma exigência que é muito exigente mesmo, no sentido de incorporarmos em futuras embalagens o plástico que, entretanto, recolhemos. Ora, isto significa atingir uma meta de 30% de reincorporação de rPET nas novas embalagens. É, de facto, uma disrupção enorme, é uma inovação enorme e é um benefício enorme para o país, para este setor, que quer ver nesta oportunidade da circularidade um caminho para mostrar a sustentabilidade de todas as nossas embalagens. As embalagens que colocamos no mercado estão todas abrangidas pelo sistema USDR, falando do PET, que é o plástico, falando do alumínio, que são as latas. Mas não incluímos o vidro. O vidro esteve para ser incluído neste sistema de depósito em reembolso. Há experiências noutros países que já foi aqui também de alguma forma, que nos permitem dizer que há alguns riscos com essa situação. Nós fizemos um estudo com o Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior Técnico considerou que, a partir com o vidro no sistema de depósito de reembolso, isso era suscetível de poder trazer aqui algumas disrupções no sistema, nomeadamente em termos de impacto ambiental, de pegada ambiental. E por essa razão, essa foi uma das razões. Outra razão... Mas como é que essa pegada ambiental iria... Não estou a perceber. Porque o vidro implica, primeiro, alterar aqui um pouco o sistema, ter mais... que não permite de maneira nenhuma que se atinja esse objetivo. Nós vamos precisar... Isto significava também ter nas máquinas com vidro. Isso também tem alguns problemas, nomeadamente de riscos para os locais onde eles se encontram, porque há sempre o vidro que se parte
o vidro Porque estas máquinas para os plásticos e para as latas, na prática, vão compactar Exatamente. e retirar o ar todo. E o caso do dentro. vidro, não, e depois é o peso. O peso tem um impacto forte ao nível do peso do vidro. Quando vamos fazer as recolhas, isso tem um impacto e uma pegada ambiental que é significativa. Foi isso que o Instituto Superior Técnico considerou. E, ao mesmo tempo, aquilo que a Ana Isabel já aqui disse claramente e que tem a ver com estas questões todas que o vidro suscita e portanto, tivemos sei que isso não foi consensual na altura, mas hoje, com os estudos que foram feitos, parece que temos alguma robustez para afirmar que o vidro está melhor no SDR, com um SDR reajustado, como está, aliás, em caminho e esse percurso, e está a ser já a ter alguma expressão e alguns resultados, e, portanto, estamos tranquilos com a questão do vidro. Sob esse ponto de vista, não seria melhor estar no SDR? Mafalda, eu gostava só de falarmos, já temos pouco tempo, mas gostava ainda de falarmos um pouco sobre os materiais que são utilizados nas várias embalagens e também ainda dizer, queria ouvir a sua opinião sobre esta questão da contaminação de embalagens, porque eu gostava de perceber mais especificamente do que é que estamos a falar. O leite tem materiais que, em contacto com embalagens de, por exemplo, um refrigerante, impede que aquele plástico seja reutilizado, mas o plástico da embalagem do iogurte líquido é reutilizado, não é? A questão não é reutilização, é reciclagem. Ou reciclagem. Porque reutilização é outro termo Obrigado para outra pela correção. coisa. As embalagens de plástico, de metal, de vidro, são todas recicláveis em Portugal. Há indústria recicladora para todas elas. A questão é qual é o objeto que elas vão fazer. Uma coisa é eu fazer uma mangueira, um alguidar, com embalagem que deixou de ser útil e passou a ser resíduo. Outra coisa é fazer uma bottle-to-bottle, uma can-to-can, em que tem que ter uma qualidade superior, porque vou ter ali uma embalagem que vai ter contacto alimentar. Que além de cumprir a função embalagem, tem que cumprir todas as questões de segurança alimentar, que é outro regulamento pesadíssimo que está por trás. Portanto, tem que evitar todos os graus de contaminação, seja microbiológico, no caso dos leites, têm sempre os bolores associados. E uma simples lavagem em casa, antes da introdução, não serviria, não vale a pena não serve lavar em nada. casa. Não, isto tem a ver com indústria recicladora pura e dura. Lavar em casa não adianta de nada. Isso é gastar água à toa. É gastar água à toa e criar ainda uma pegada ecológica Estou a maior. fazer esta pergunta porque há muitas pessoas que Não acham lavem, isso. não lavem, não vale a pena. Não vale a pena. Aliás, se quiserem um dia conhecer como é que isto tudo se processa, há recicladores que abrem as portas de volta e meia e há pouco tempo estive num reciclador de papel e cartão que reciclava embalagens de natas que estão super, ou de molho bechamel, que estão super cheio ainda de conteúdo lá dentro, porque fica agarrado às paredes, não é? Que adere às paredes e que é reciclável, não há stress nenhum com isso. Portanto, lavar é má asneira, não vale a pena, é um consumo de água desnecessário. Agora, nós, além de termos metas de reciclagem que a Comissão Europeia nos emanou, temos agora já este ano, metas de incorporação de reciclado. E essas metas são para cumprir não só nas embalagens, digamos, menos nobres, como os detergentes, em que têm critérios de segurança alimentar zero, mas também em outras garrafas de bebida. Portanto, não pode ser qualquer embalagem para fazer essa embalagem. Tem que ter critérios tão bons como a matéria virgem. Portanto, daí esta necessidade de contaminação zero. Para terminar a nossa conversa, Ismael, e ainda em relação à questão dos materiais, há sítios onde esteja a haver evolução nos tipos de plásticos e no tipo de soluções que estão encontradas para as embalagens dos produtos? Está a falar mais a nível à montante, na indústria? Exatamente. É assim, o ecodesign, portanto, o desenho das embalagens é fundamental. Mas temos que olhar para isto de duas formas. Quando nós falamos de inovação, que é necessária inovação, por exemplo, para mudar o tipo de material e substituir material A por material B, temos que ter muito cuidado, porque temos que garantir que sempre haja uma forma de recolher e valorizar esse material. De nada serve que a indústria, após um processo de investigação, opte por colocar uma embalagem biodegradável, por exemplo, se os sistemas de recolha municipal ou, enfim, das entidades gestoras correspondentes depois consideram isso um refúgio. Portanto, quando há inovação em termos de indústria, em termos de um laboratório, em termos de uma caixa fechada, não é? Quando sai para a realidade da sociedade, do cidadão comprar, separar e entregar num contentor, temos que olhar para o sistema de recolha e perceber se essa embalagem vai ser valorizada. Portanto, temos que ter muito cuidado com a substituição de materiais
e perceber se o sistema de recolha está a funcionar, porque neste momento em que caminhamos para uma implementação do SDR e a Zero está muito a favor deste sistema, portanto, estamos contentes e expectantes com a entrada em vigor deste modelo. Não podemos esquecer que as autarquias ou associações de municípios e seguros vão ter que continuar a recolher, vão ter que ser compensados devidamente pelos custos da recolha, é isso que diz a lei, e os cidadãos vão ter que também pagar e olhar de forma diferente às faturas dos resíduos, não é? Porque também temos a fatura da água, que incorpora a taxa de resíduos, e o cidadão vai ter que olhar para essa taxa e perceber qual é o serviço que está a ser atribuído e porque é que está a pagar e quais são os deveres e os comportamentos adequados em termos de gestão. Portanto, acho que o panorama é muito mais complexo e é difícil de resumir. Chegamos ao final do nosso tempo. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco nestas primeiras conversas improváveis de 2025. Há outra muito interessante para ter e que vamos ter, é a próxima das conversas, é sobre bebidas açucaradas e também a questão da legislação sobre essa matéria. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-nos.